Bom dia, pessoal. Aqui é a Rose Pontual e hoje eu vim contar histórias. Às vezes eu fico lembrando de histórias que passaram e que eu acho que eu já escrevi, mas deveria contar para ficar registrado, porque quando aconteceram foram bastante importantes. Eu vou contar para vocês como é que eu decidi ser professora. Quando? Quando foi? Bom, vou voltar aos tempos do século passado, porque eu sou do século passado. Eu vou fazer 77 anos, dia 19 de março, e eu nasci em 1949. E a minha idade não me deixa chateado, triste, não. Envelhecer faz parte da vida e eu estou olhando de uma forma positiva. Não me incomoda, graças a Deus. Nem as rugas, nem os tropeços, nem as dificuldades que elas vão acontecendo bem devagar. Elas são bem sutis, mas eu já percebo. Ainda ando rápido, ainda faço as coisas, dirijo, tenho bons reflexos, estudo, aprendo instrumentos, porque sempre gostei de estudar, sempre estava aprendendo alguma coisa ao longo da vida e graças a Deus que isso persiste. Eu tenho pessoas que conheço que estão muito incomodadas com o envelhecimento, com as rugas, com os cabelos brancos. Eu estou com o cabelo preso porque eu não suporto os fios batendo no meu rosto. Mas o meu cabelo ficou branco e eu não percebi. Uma amiga que foi lavar meu cabelo quando ela foi secar, ela tinha um salão de cabeleireiro, ela falou: Rô, seu cabelo está todo branco por baixo. Aí eu falei para ela: corta. Aí eu cortei, porque criança, eu era loira. Toda a vida fui. Quando eu era jovem, uns 13, 14 anos, eu lavava o cabelo, tomava banho. Naquela época a gente não tinha esse hábito de lavar o cabelo separado. E passava uma mistura de chá de camomila, ia para o sol. Então eu sempre tive os fios dourados. Sempre tive. Eu achava que eu era loira. Fotos minhas pequenas, criança, minha mãe dizia que eu era bem loirinha. As fotos eram preto e branco, mas percebia que o meu cabelo era uns fiapos. Bom, e eu fui vivendo, e vivendo, e vivendo. E vieram os anos 20, que eu não lembro, algumas coisas. E veio os 40 anos. Eu tive filho cedo, né? Eu casei com 22 anos e a vida foi me levando. Deixei a vida me levar. Não percebi. Fiz concurso, passei, fui ser professora. Aí é que está. Eu quero contar para vocês como é que eu decidi e que idade eu tinha, decidi ser professora. Eu deveria ter uns 11 anos. Estudava numa escola no subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Campo Grande, e a escola era a Escola Venezuela. Eu estudava lá, tenho lembranças muito boas dessa escola. Depois eu vou contar. E aí, um dia eu saí da escola, andava talvez 1 quilômetro até chegar ao ponto de ônibus. Fiquei na fila, entrei no ônibus, eu estava sentada. E de repente entrou um bando de professoras. Parecia uma passarinhada. Elas conversavam, elas riam com bolsas, sacola no ombro, bolsas, folhas de papel maço, folhas de cartolina segurando, porque naquela época as professoras andavam assim. Hoje eu não sei mais. Hoje é tudo tecnologia. Mas elas conversando e eu sentada olhando. Encheram o ônibus. Havia chegado um trem, o ponto do ônibus era em frente à estação do trem, havia chegado um trem e elas desceram correndo as escadas e o motorista sempre esperava porque sabia que era o horário. E perto da minha casa tinham várias escolas, duas das quais eu estudei.
com o tempo, se eu lembrar, eu conto. Bom, e elas seguravam nos bancos, aquele balaús que tinha no banco, aquele negócio que eu não sei o nome, segurava. E eu estava sentada, uma segurou. Quando eu olhei para a mão dela, tinha um anel. Gente. Ai, gente, quando eu bati o olho naquele anel, era um anel de professora. As professoras tinham orgulho de usar aquele anel com aquela pedra preta, aquele anel desse tamanho no dedo. Eu tenho um, nunca usei, mas eu tenho. Eu vou mandar diminuir, para eu poder orgulhosamente usar. Eu sempre tive orgulho de ser professora. Mas eu olhei para aquele anel e falei para mim, é isso que eu quero ser, professora. Não sabia as mazelas que eu iria passar, né? Então, o meu caminho foi esse. Eu tive tropeços, escola pública, eu tinha uns cursinhos que preparavam para o concurso da escola normal, e eu não lembro, eu fui para uma escolinha particular, minha mãe não ligava muito, nem meu pai, dizia que mulher não precisava estudar. Meu pai dizia isso, mulher não precisa estudar, arranja um português e vai passear na terra. Era isso que ele dizia para mim. Eu não tinha noção do peso dessas palavras. Não casei com português, não. Casei com um brasileiro, jornalista. Mas ele me incentivou a estudar. Ele me colocou na faculdade. Hoje eu refletindo, vejo que ele, o jornalista, me colocou dentro de uma faculdade. É claro que eu estudei, fiz vestibular, fui muito bem colocada, mas isso é outra história. Mas aí eu comecei a perseguir o meu sonho. Eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu tenho 77. Lá atrás, eu persegui o meu sonho. Até que um dia, aconteceu. Gente, moral da história antes do final. Quando você tem um sonho e se você acredita nele e se é realmente o que você quer, todo o universo contribui para que ele aconteça. Eu tenho experiência disso. Eu sei que é assim, porque toda a minha vida foi assim. Todas as coisas que eu fiz, eu planejei. Eu sou a mulher dos planejamentos. Quando termina o ano, eu já faço o planejamento. Antes de terminar, eu já faço o planejamento para o outro ano. O que eu vou fazer, o que eu quero fazer, as pretensões que eu quero. E o planejamento do ano que está terminando, eu vejo por que eu não concluí, o que aconteceu, o que eu fiz, os caminhos, os passos que eu dei, como é que foi que aconteceu. Se esse plano requer dinheiro, como é que eu fiz? Eu tenho um hábito de que eu faço uma poupança durante um certo tempo, ou ano, ou meses, eu faço alguma poupança. Essa poupança, eu não planejo para que ela vai ser utilizada. Eu vou viajar, eu vou tirar para alguma coisa, eu nunca penso que é para doença. Isso é pensamento negativo, eu não penso nisso. Eu odeio doença, eu odeio gastar dinheiro com médico, com remédio, esses negócios. É uma coisa que eu estou fora. Até agora eu tenho me safado. Aí eu faço esse planejamento e de repente eu preciso fazer resgate por algum motivo. Acontece, né? Mas voltando à história de professora, e eu fui alcançando, aí eu conheci o meu falecido esposo e ele me incentivou. Ele era um altruísta, um estudioso, inteligente, sabe? E ele me incentivou e eu entrei para a escola normal e estudei e um dia chegou a minha formatura. Eu estudei em vários lugares e eu me formei no Liceu de Artes e Ofícios, ali no centro do Rio, ali na próxima Central do Brasil, no lado oposto da avenida. Bem por trás tem um prédio, Liceu de Artes e Ofícios. Ali tinham cursos,
aulas de pintura, e tinha uma escola normal do Liceu de Artes e Ofícios. Por trás da escola normal tinha uma outra escola, que era lá que eu queria estudar, Escola Normal Júlia Kubitschek. Eu tinha paixão para estudar lá. Não aconteceu. Tenho algumas frustrações em relação a isso, lugares que eu gostaria de ter estudado. Eu, se fosse mais jovem, iria me embora para Portugal só para estudar em Coimbra. Para os portugueses, estudar em Coimbra é uma honra. Eu estive lá. Nossa, eu fiquei apaixonada por Coimbra. Eu falei pro pastor que eu estava na casa deles que eu ia ter uma cachorrinha que chama Zara. Zara porque eu amo a loja Zara. E na Europa é uma loja comum, como a C&A do Rio, daqui do Brasil. Mas é uma loja popular, a Zara. Tudo é mais barato lá, na Europa, né? Nos Estados Unidos e outros países. Na França também, a França está na Europa, né? O Pedro. É isso aí. Mas eu disse que ia ter uma cachorra chamada Zara Coimbra. Zara porque era a loja que eu adorava. E gosto ainda. E Coimbra porque foi o lugar que eu me apaixonei. Ver aqueles alunos com aquele traje, sabe? E tem toda uma história. Tem piadas lá, né, em Portugal, que quando alguém tá chateado, fala assim, vá se queixar Camões. Bom, um dia eu me formei professora e ganhei o tal do anel. Eu volto lá no início. Eu ganhei o anel. O meu falecido esposo me deu um anel. E eu confesso que eu botei naquele dia e nunca mais eu usei, porque ele é muito grande, é muito chamativo, é muito escandaloso. Eu vou mandar diminuir, porque ele tem, para mim, uma lembrança afetiva. Foi uma etapa vencida da minha vida, onde eu comecei a cultivar lá criança, bem lá atrás, aos 11 anos de idade. E consegui. E a vida é assim, se você quer, você consegue. Eu tenho pessoas conhecidas que estão tentando concurso. A filha de dos amigos lá do Paraná. Você consegue. Eu consegui. Para eu passar no concurso, que hoje eu sou aposentada do Tribunal de Justiça, eu queria outra coisa, dentro do tribunal. Mas foi o que Deus me deu. Eu fiz 24 concursos. 24 concursos. Eu tenho comprovante e guardei. Eu vou emoldurá-los. Você é vídeo exemplo. Eu fiz 24 concursos. Eu estudei 7 anos. Eu estudei 7 anos. Eu me sentia culpada se eu fizesse outra coisa, a não ser estudar, ia ao curso e à igreja. Eu não ia a outro lugar. Aos domingos, quando o pai não pegava as crianças, eu ia à praia com eles. Por causa deles, eu ia à praia. Mas sempre com um livro embaixo do braço. Passaram-se os anos, um dia eu encontrei uma amiga na rua e falei, Rose, não acredito, você ainda anda com esses livros. Andei com os livros até um dia que eu parei de andar. Eu comprava livros numa livraria no centro do Rio. E o dono da livraria, o livreiro, todo mundo do curso comprava lá. O livreiro um dia falou para mim que eu comprava parcelado, sabe? De longas parcelas. Naquela época era cheque. Ele disse assim, doutora, eu vendo para você, porque eu sei que você vai passar no concurso e você vai chegar aqui e vai comprar os livros à vista. Foi exatamente o que aconteceu. Não lembro o nome dele, mas não lembro do rosto dele, mas lembro da localização da livraria, não lembro o local exato, mais ou menos a localização, está na minha memória. E do fato do que ele disse para mim, desse incentivo. Essa pessoa marcou a minha vida. Você vê como é que as coisas são, né? Então, a história é essa. Um dia eu pensei, um dia eu desejei, o universo ouviu, o Senhor Deus estava lá e carimbou. E um belo dia eu me formei professora. Acredito que eu não lembro da formatura.
eu só lembro do anel. O anel marcou, tá ele guardado lá novinho. Ele é enorme. Qualquer dia que eu encontrar as minhas coisas, porque aqui eu tô em arrumação, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha aqui. O meu anel é como se fosse um anel de noivado. Bem chamativo. E eu fiquei muito orgulhosa desse dia e fiquei grata a Deus e orgulhei de mim. Falei assim, Rose, você está de parabéns, você conseguiu. E assim eu vou conseguir outras coisas, como tenho conseguido até hoje. Tchau, tchau, gente. Dê o like.